Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal do professor Tarcísio Teixeira. Quero deixar aqui o agradecimento às pessoas que se inscreveram no canal nesse ano. Eu espero no futuro que esse canal aqui se torne um grande veículo, de comunicação do agronegócio brasileiro, essa atividade econômica tão importante para os brasileiros. Então agradeço especialmente a todos que se inscreveram, a todos que assistiram porque colaboram, a todos que comentaram, isso também é muito importante, compartilharam os temas e é lógico, peço que você continue a visitar e a utilizar os conteúdos que tem nesse canal. Nós já estamos, se eu não me engano, com 175 vídeos, nem todos são específicos do agronegócio, mas a grande maioria. E eu espero, assim, no ano que vem, 2023, produzir muito conteúdo para vocês e sim tornar isso aqui um grande veículo de comunicação do agronegócio. E nesse final, agora, além de agradecer a todos vocês, eu quero comentar um assunto. Tem a ver um pouco com o tema, um pouco não, muito a ver com o tema que eu comentei sobre o Natal. Eu quero falar aqui de uma fala do presidente Lula numa feira de agricultura familiar e economia solidária. Eu pretendo produzir mais conteúdo sobre agricultura familiar e economia solidária, que se tem muito pouco sobre isso na internet no Brasil. Ainda está muito no meio acadêmico e dentro de alguns movimentos sociais, mas são conceitos, principalmente economia solidária, que não fazem parte do dia a dia do brasileiro, do leigo. E esses assuntos sim precisam chegar dentro da sociedade brasileira e serem mais discutidos. Mas enfim, o presidente Lula estava nessa feira e ele faz um comentário sobre o agronegócio. Ele fala, olha, eu não consigo entender, na minha cabeça eu não consigo entender, como é que pode produzir soja e não produzir ovo, não produzir um frango, Pois bem, pretendo ajudar o presidente Lula a entender sobre isso. Vamos lá. Primeiro, deixar bem claro aqui, eu não estou aqui para falar do político Lula. Eu estou falando aqui do executivo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Falar de política e das eleições no Brasil é muito difícil, porque a maioria das pessoas que te escutam não processam isso no cérebro, processam isso no fígado. E, consequentemente, acabam entendendo tudo errado que você está falando. Tarcísio, você tem certeza disso que você está falando? Lógico. Vou te dar 2 exemplos clássicos. É só você olhar o comportamento dos eleitores desse ano, dessa polarização, dessa radicalização e também de uma ridicularização da própria vida. É isso mesmo. Além de serem radicais, ficaram ridículos, fazendo coisas que foram gravadas, registradas aí em celulares, distribuídas pela mídia, e essas pessoas daqui a um tempo vão olhar isso e sentir muita vergonha do que fizeram. Então eu não estou aqui para falar das eleições de presidente A ou B, estou falando do chefe do executivo, tá bom? O segundo caso, que eu digo que as pessoas analisam com o fígado, é a minha experiência como professor. Ao longo do curso de gestão do agronegócio, dependendo da turma, os alunos vão ter de 8 a 10 disciplinas comigo. Além daqueles que eu oriento nos trabalhos de conclusão de curso. Então é muito comum, dentro de um curso de gestão do agronegócio, dos alunos entrarem e terem essa visão sectária do agronegócio, essa visão de ruralista. E no primeiro momento, alguns entendem muito errado as críticas que eu faço. Alguns discordam, E lá no final do curso, depois, de muitas disciplinas, muita argumentação, muita prova, muitos dados, é que eles começam a entender que eu estou fazendo uma análise racional, cerebral, e não figadal, e nem com o coração. E aí eles passam a entender as críticas e elogios que eu faço aos executivos e aos legislativos. E é lógico também as decisões judiciais.
Então, por esses dois motivos, quero explicar para vocês que eu não estou aqui para fazer uma análise política, principalmente que se refere a eleger A, B ou C. Mas estou falando do executivo que já está eleito, está aí e vai governar o país. Então vamos à fala dele. Primeiro ele vai falar da importância da agricultura familiar, né? Que 70% dos alimentos são produzidos ali. Se vocês assistirem o meu último vídeo, vocês vão perceber que eu também falo sobre isso, dos dados do IBGE, até com um pouco mais de profundidade do que esse dado que o Lula trouxe. E é verdade, o Lula está completamente certo falando isso. E a visão de que nós temos que combater o processo inflacionário e dar um pouco mais de dignidade para as pessoas é aumentar essa produção de alimentos. Quanto às 30 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Bom, dependendo do jeito que você analisa, o Lula está errado. Como assim? Ah, já sei, você vai dizer que não tem isso no Brasil passando fome? Não. O Lula está errado porque esse número é pequeno. Dependendo do que você analisa, o que é passar fome, né? Em que sentido que ele está usando essa expressão, o número é muito maior. Então, nós podemos dizer assim que, beirando a inanição no Brasil, nós temos 30 milhões. Mas não se alimentam adequadamente, então de alguma forma estão passando fome sim no Brasil, estão com déficits nutricionais, nós temos praticamente metade da população brasileira. Não é exagero isso. Então nós temos muitos brasileiros, crianças, adolescentes, em processo de formação, que dependem das suas famílias, e as suas famílias não têm condições, por N motivos, de colocar a alimentação adequada para o desenvolvimento físico, intelectual e, é lógico, emocional dessas crianças e adolescentes. São muitas crianças. Então pode aumentar aí esse número caso você amplie o significado do que é passar fome. Agora vamos ao objetivo maior, né, que é a fala do Lula quando ele comenta que ele não entende, né, não processa na cabeça dele como que sabe produzir soja e não consegue produzir um ovo, não produzir um frango. Então vamos lá. Nesse aspecto, o Lula muito provavelmente está cometendo um engano, né? É compreensível esse engano dele, tá, gente? Não estou condenando o presidente eleito por causa disso. É compreensível o engano. Mas a gente, né, como professor, tem que estar o tempo todo colocando essas observações para que os pingos nos is e nos jotas sejam colocados da forma correta. Então, por que o produtor de soja não vai saber produzir o frango, não vai saber produzir o ovo? Porque nós estamos dentro de um agronegócio moderno, industrializado. Então, é comum que os agricultores, principalmente agricultores de commodities, eles se especializem em grãos. Então ele tem que trabalhar com grandes propriedades, com grandes equipamentos, que consomem todo o tempo e todos os recursos administrativos que ele tem. Então não tem como ele ficar fazendo essa agricultura diversificada. Só que é esse produtor de commodities que consegue produzir um soja de baixo custo, que vai para a indústria, vai se produzir o óleo, vai se produzir o farelo, que vai virar ração para esse frango ou para essa galinha poedeira aí que vai gerar esse ovo, entendeu, Lula? Então nós precisamos de todos esses tipos de produtores. Porque a fala do Lula, e repito, é compreensível o erro que ele cometeu, mas de alguma forma dá a entender que aqueles que são especializados em produzir commodities e são criminosos, estão cometendo um erro, né? Estão jogando contra a nação. Não estão. Eles estão cumprindo um papel dentro desse sistema econômico do agronegócio atual. E o que eu já comento muito nas minhas aulas, né, e comento aqui em vídeos que você pode assistir. É necessário todos esses tipos de produtores. O gigante, o grande, o médio e o pequeno. E graças a Deus que no agronegócio brasileiro cabe todo esse pessoal.
Então, é necessário que tenhamos essas pessoas especializadas em produzir essas commodities, produzir os grãos, que conseguem produzir com baixo custo, que vai lá para o pequeno, para o médio produtor, que este sim vai estar dentro de um processo integrado produzindo frangos. Se essa análise do Lula, por exemplo, né, se essa fala dele fosse levada ao pé da letra, olha, então não seria indicado ele comer frango, né? Esse frango de granja baratinho que nós temos aí. Teríamos que ter só produção de frango caipira, né? Com um custo muito alto hoje, infelizmente alto. Talvez seja o ideal, né, de forma nutritiva, para o conforto animal, é o ideal, mas é muito caro. Porque nós teríamos que ter produtores produzindo milho, produzindo soja, transformando aquilo em ração e engordando o frango. Ou se vamos engordar o frango no tradicional mesmo, só milho ali e quintal, 6 meses, 7 meses para o frango estar pronto para o abate. Então, nesse ponto, Lula, tá, nós precisamos de todos esses. Nós precisamos daqueles que são especializados em produzir soja em grande escala, porque tem região do país que não tem outra forma viável econômica de se explorar, a não ser em grande escala. Nós precisamos dos médios produtores e nós precisamos dos pequenos produtores. E aí, o que é um governo inteligente? O que é um presidente inteligente? É aquele que consegue tirar o melhor de todos esses setores da economia, especificamente do agronegócio. Sabe tirar o melhor para o grande produtor, para que ele consiga produzir em grande escala, né, com um produto barato, de qualidade para a gente exportar, o médio e o pequeno, que aí se concentra essa agricultura familiar. Beleza? E é lógico, vamos orar aqui, pedir a Deus que esse presidente e os próximos presidentes também tenham sabedoria para lidar com todos esses setores da economia, né? Para criar um processo harmônico de desenvolvimento para todos, paz e muita comida de qualidade e barata na mesa do brasileiro. Desejo a vocês um excelente 2023. Vamos à luta.